Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Desde sempre o cinema funciona como um meio perfeito para explorar e replicar as viagens de fantasia e a linguagem dos sonhos. O cinema é uma arte visual, permite explorar e abraçar todos os limites da imaginação humana e desde a sua criação a maneira em que ele se comunica com as pessoas evoluiu e mudou muito. Georges Méliès imaginou como seria viajar até a Lua, os expressionistas alemães criaram visões distorcidas da realidade e Luiz Buñuel transcreveu um sonho para as telas, todas obras-primas que mudaram a linguagem do cinema para sempre. Mas a definição do que é bizarro tem a ver com os olhos de quem vê, e nesse exato momento algum cineasta pelo mundo está tentando ultrapassar os limites da produção cinematográfica, das narrativas, das ideias convencionais e até mesmo da moralidade. E essas ideias avançadas, ou na melhor das definições, estranhas, geralmente criam visões da realidade que nunca vimos antes ou apresentam conceitos que alteram a nossa maneira de ver e entender o mundo. O cinema é a arte da imaginação capaz de nos mostrar coisas impossíveis, capaz de abrir nossas mentes e despertar sentimentos que a gente nem sabia que tinha, mas o mais legal mesmo é que ele pode nos levar para viagens absurdas e para lugares que jamais poderíamos imaginar sozinhos. Pensando nisso que eu criei essa lista com os 10 filmes mais bizarros de todos os tempos, e eu espero que você goste dela. Antes de ganhar todos os Oscars possíveis em todo lugar ao mesmo tempo, os Daniels fizeram um dos filmes mais estranhos dessa lista, tão estranho que jamais seria indicado a nenhum Oscar. Uma aventura com cara de comédia de humor sombrio sobre um sujeito preso em uma ilha deserta, cuja vida é salva por um cadáver flatulento que ele usa como uma espécie de cinto de utilidades. Temos o ótimo e sempre subestimado Paul Dano e o incrivelmente versátil Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, em uma obra que existe em um nível de realidade que o espectador precisa abstrair completamente para aceitar o que vê na tela. É uma pequena joia criativa do cinema do absurdo, que oferece uma mensagem simpática, principalmente em relação ao relacionamento dos personagens, além de deixar uma ótima sensação depois que termina. Definitivamente é aquele filme que você nunca pensou em assistir, mas que vai te fazer muito feliz por ter assistido. Um sujeito estranho que muda de forma passeia por Paris em uma limusine branca interpretando uma série de personagens sem conexão entre eles, incluindo uma pedinte, um assassino, um pai e um banqueiro moribundo. Independente do resultado final, mesmo que seja a morte, ele volta para sua limusine para recomeçar a encenação, iniciando uma nova fantasia. E esse é o enredo de Holy Motors, de Leos Carax, uma experiência humana ao longo de um único dia, com a noite se esgueirando em direção à morte, encapsulando a perda, a raiva, a violência e a solidão humana em toda a sua riqueza e estranheza. Além das bizarrices, Holy Motors é uma história de amor ao cinema europeu, principalmente ao francês, com diversas referências a alguns dos filmes mais marcantes de todos os tempos. É uma estranha viagem que começa no cinema mudo e termina com carros falantes. Pi é um relato da loucura, da falta das certezas e da lenta desintegração da mente humana. É a história de um homem em busca de uma estrutura matemática em um universo caótico que explora o medo da morte, a ideia da vida após a morte e a onipresença divina. Darren Aronofsky é um diretor cuja obra é sombria e densa. Requiem para um Sonho é um dos filmes mais inquietantes de todos os tempos, e esse pode ser um ótimo tema para uma próxima lista, e ele conseguiu dar um nó nos velhinhos do Oscar com Cisne Negro, nitidamente inspirado na obra do mestre italiano de terror Dario Argento. Mas Pi, o seu primeiro filme, é diferente. É uma viagem que oferece uma experiência pura de paranoia, terror e loucura. É um filme barato, feito com pouco dinheiro, mas nem por isso deixa de ser fantástico com a sua fotografia em preto e branco, enquadramentos sufocantes e muita violência psicológica. Yorgos Lanthimos é especialista em filmes estranhos e ele poderia facilmente ter mais de um filme nessa lista, mas o Lagosta é bizarro o suficiente para representar a obra do diretor. A premissa é sobre pessoas que vivem em uma sociedade em um futuro próximo que tem apenas um mês e meio para encontrar o amor verdadeiro e, se falharem, serão transformadas em um animal da sua escolha e obrigadas a viverem sozinhas pelo resto das suas vidas. Temos aqui uma sátira às relações humanas, com personagens que não conseguem expressar emoções e que buscam amor apenas para cumprirem a obrigação com a lei. Se existe um diretor que tenta explorar a realidade de uma maneira diferente e abrir a cabeça do público para visões diferentes do mundo, esse diretor é Yorgos Lanthimos. David Cronenberg é a personificação da bizarrice no cinema, e seus filmes dos anos 70 e 80 são alguns dos melhores e mais audaciosos filmes de terror de todos os tempos. O seu Videodrome é uma obra-prima da estranheza que merece estar nessa lista.
O dono de uma pequena emissora de televisão a cabo descobre um canal que transmite cenas de pessoas que eram realmente torturadas e mortas. Então ele descobre que essa transmissão se chama Videodrome e, na verdade, ela é muito mais do que um programa de televisão absurdo. E ele se vê cada vez mais envolvido em uma teia de alucinações e paranoias enquanto tenta descobrir de onde vem aquele sinal. Nessa nossa era tecnológica em que tudo parece estar disponível em algum canto obscuro da internet, o universo exótico oferecido por Cronenberg acaba se alimentando de muitos medos reais. Jean-Pierre Jeunet é um dos meus diretores favoritos e, junto com Marc Caro, fizeram algumas obras-primas únicas que, mesmo depois de tantos anos, resistem à narrativa tradicional do cinema pipoca. Ele ficou famoso depois de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, uma comédia romântica poética de 2001 e um dos filmes franceses mais amados de todos os tempos, mas é no cinema fantástico que ele deixou a sua marca, tanto com Ladrão de Sonhos quanto com o incrível Delicatessen, que poderia facilmente estar nessa lista. Ladrão de Sonhos é sobre um cientista maluco que sequestra crianças e rouba os seus sonhos, um conto de fadas absurdo que eu tenho certeza que causou inveja em Tim Burton quando ele assistiu pela primeira vez. O estilo visual único, junto com a estrutura narrativa espetacular, faz da obra uma experiência visual extraordinária em todas as cenas, e que se torna ainda mais angustiante quando se aproveita das imagens distorcidas criadas pelo cientista a partir dos sonhos. Está longe de ser o filme mais bizarro dessa lista, talvez nem seja apenas estranho, mas sem dúvida é o mais impressionante visualmente. A cena da pulga é uma das mais bonitas que eu vi na vida e fica ainda mais incrível quando a gente pensa que computação gráfica era coisa rara na época. Esse filme merecia um vídeo só dele. Essa lista não valeria absolutamente de nada se não tivesse um filme do sumo sacerdote do cinema bizarro. Os filmes do David Lynch são viagens ao mundo dos sonhos, em que os contos de fadas se distorcem e são desmontados em pedaços pequenos. Ele entende a falsa felicidade do ser humano e, ao longo da sua carreira, não se fez de rogado e destruiu essa ilusão de uma maneira cruel. Sua obra é a escuridão na qual a civilização humana descansa a cabeça, e Império dos Sonhos, curiosamente, é o seu último filme, o mais longo da sua carreira e o mais lynchiano de todos. Sim, o termo está registrado no dicionário de Oxford. É uma obra que recria os terrores do pesadelo acordado e psicose em massa. É sobre a decadência mental de uma atriz que de repente passa a acreditar que está em um filme e mergulha em um mundo sombrio sem identidade e com coelhos parecidos com humanos. Claustrofóbico, foi filmado em vídeo digital com qualidade de fitas VHS dos anos 80, diferente de tudo que ele tinha feito antes. Tem o poder de hipnotizar e perturbar, olha o tema aí de novo, com uma magnitude quase bíblica. Filmado como um falso documentário, Big Man Japan conta a história de Masaru, um sujeito comum que se transforma em um gigante sempre que toma um choque. Mesmo que ele seja a última barreira contra os monstros que surgem do nada para atacar o Japão, a população acredita que ele faz mais mal do que bem à sociedade, e a sua popularidade despenca ainda mais depois que ele mata um monstro bebê gigante. Ao deixar esse monstro cair de cabeça, ele passa a ser visto como um assassino de bebês. Essa doideira visual é uma paródia dos filmes de monstro kaiju e dos tokusatsu, e é tão maluco que eu me lembro de quando eu ter visto no cinema. Sim, eu vi essa coisa no cinema, ele realmente passa a sensação de ser um documentário real. Mas por pouco tempo, rapidamente a insanidade se instala e você percebe que a realidade é uma coisa que passa longe. Falando em documentários, como não colocar um dos documentários mais bizarros e absurdos de todos os tempos nessa lista? Imagine que Joaquin Phoenix, um dos maiores atores da sua geração, tenha surtado e desistiu da sua carreira como ator para se tornar um rapper. Casey Affleck, o irmão do Ben Affleck e cunhado de Phoenix, é o diretor e cameraman que registra todos os passos dessa crise de meia-idade de uma celebridade à beira de um colapso mental. Essa doideira, pensada em forma de obra de guerrilha para criticar a cultura das celebridades, é um dos filmes mais malucos que eu vi na vida. 2 anos depois do lançamento, Casey Affleck admitiu publicamente que era tudo uma farsa, mas isso não tira em nada o valor da obra, que envolveu um monte de celebridades e chegou a criar uma massa de pessoas que ficaram genuinamente preocupadas com a saúde e o estado mental de Joaquin Phoenix. Richard Kelly é o diretor de Donnie Darko, um filme muito estranho que se tornou cultuado e ainda hoje serve como referência para a psique adolescente. Southland Tales foi o seu próximo filme, tão bizarro e absurdo que eu consigo dizer que a sua carreira ficou mortalmente ferida depois dele. O roteiro parece ter sido escrito por alguém incrivelmente chapado e é uma bagunça monumental. Um sonho bizarro de um sujeito prestes a perder toda a insanidade, um amontoado de ideias que não se conectam, sátiras sociais, referências à cultura pop e uma tentativa que falhou miseravelmente
lamentavelmente em se tornar digno de ser definido como lynchiano. Um astro do cinema com amnésia, Dwayne Johnson. Sua namorada, a atriz pornô que se tornou apresentadora de reality show, Sarah Michelle Gellar. E um policial, Sean William Scott, o eterno Stifler, aqui em seu melhor papel, são três personagens que têm a chave para desvendar uma conspiração neomarxista de um vencedor do Prêmio Nobel que pode causar um ataque nuclear. Olha, sinceramente, eu nem tenho certeza que a trama é essa mesma, mas se focarmos que o filme é uma grande viagem demente e delirante ao caos que abraçamos como ordem, bem, talvez Southland Tales seja uma obra-prima do cinema sem noção. Aqui deveria ser o final dessa lista com os 10 filmes mais bizarros de todos os tempos, porém eu vou oferecer um bônus que vai elevar o nível da bizarrice dessa lista a um ponto inesperado. Fun in Balloon Land é um filme, se é que é possível chamar isso de filme, que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar, ou melhor ainda, nunca iria ouvir falar se não fosse pelo Nerd Rabugento. É uma ode ao cinema bizarro para pessoas estranhas, e se você chegou até aqui, parabéns, você é uma pessoa estranha. Em 1965, uma empresa que faz balões gigantes, aqueles balões gigantes que os americanos adoram levar em desfiles de rua, decidiu fazer um filme sobre um garoto que dorme no colo da mãe e acorda na terra dos balões. Um mundo cheio de balões gigantes de pessoas e animais, mas que nada mais é do que um depósito empoeirado e cheio de figuras bizarras. É incoerente, surreal, confuso e delirante, e tudo completamente sem querer. Você vai experimentar um caminhão de emoções, nenhuma delas confortável ou divertida, e talvez tente até se matar depois do tédio e da insanidade que essa obra com jeito de vídeo caseiro vai te causar. E existe a possibilidade de que, se você dormir depois de assistir ao filme, acabe acordando nas bordas do inferno. Não oferece nenhum valor de entretenimento, mas vale como uma experiência sobre como o entretenimento infantil pode ser ainda pior do que aquelas porcarias que a gente vê hoje em dia no YouTube. Aliás, ele está disponível no YouTube, o link vai aparecer aqui em cima, mas antes de assistir, ligue para o seu psiquiatra, seu terapeuta e avise que você vai partir em uma viagem alucinógena sem usar drogas. Aproveite e peça para ele não cobrar mais de você na próxima sessão. Qual o filme mais estranho ou bizarro que você viu na sua vida? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal. E se você curtiu o vídeo, espalhe ele nos grupos do WhatsApp. Com 2 cliques você ajuda demais a aumentar o alcance deste vídeo. E se você gosta do canal, contribua, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor. É o público que mantém o canal vivo. Se eu dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende, isso eu posso garantir. Agora que você já se inscreveu, aproveita e assista aos outros vídeos do canal.